Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer mais um Notícias de Segunda com vocês. Aí, muito obrigado pelo pessoal que tem assistido os nossos vídeos aí. Cada vez cresce mais o número de pessoas seguindo o nosso canal e mandando as informações aí que eles gostariam que a gente passasse sobre intercâmbios, sobre como são as coisas aqui fora e tal. Hoje no Notícias de Segunda, antes de entrar aqui para conversar com vocês, eu estava dando uma olhada no Globo.com, né, só para dar umas notícias, dar uma olhada assim nas notícias do dia, né, para eu poder fazer uma comparação. Vocês vão saber do que eu estou falando já já. Eu vi ontem o Fantástico, como eu sempre gosto de assistir no domingo. Aquele desgraçado, estuprador, filho da puta lá, continua em liberdade, mesmo chegando mais denúncias. A gente vê o Black Bloc lá sendo linchado, tomando porrada, aí a polícia atirando no rapaz e tal. Aí eu fui dar uma olhada para ver como é que estava o andamento dessas coisas, né, no Globo.com. Estou vendo aqui, ó, segunda-feira, dia 27 de 1 de 2014. A polícia agiu certo, diz o secretário sobre o baleado em São Paulo. Eu vi o filme lá ontem no Fantástico, o rapaz correndo, caiu no chão, tomou um monte de tiro, mas fazer o que, né? Se não existissem armas no Brasil, isso não aconteceria. Quando eu falo para as pessoas que eu moro num país onde nem a polícia usa armas, o pessoal dá risada e, pô, Amaral, larga muito de ser mentiroso, mas é verdade. Existe isso, um país onde nem a polícia usa arma, e a gente mora aqui na Irlanda, e esse é um dos motivos que eu falo que esse seria um dos melhores lugares do mundo para se morar. Aí tem aqui o dono do Fusca queimado ganha uma vaquinha na web. É inacreditável que o pessoal queira fazer protesto. Porra, põe fogo no banco, põe fogo em tudo, aí botar fogo num Fusquinha de um pai de família, tá de brincadeira. Mercado de São Paulo sofre arrastão com mais de 20 jovens. Então o pessoal, em vez de ir para a escola, em vez de ir para a biblioteca, vai lá fazer arrastão, roubar os outros e tal. A polícia acha uma lista de nomes para assassino em São Paulo, como se chacina, mais uma, né? Mais uma chacina no Brasil. Motorista não checou que o trator caiu, matou 10. Beleza. Mulher quer um rim de volta porque doou ao marido, após suposto caso com uma amiga em separação. Enfim, né? A violência, um pesadelo, diz a amiga no velório, atingida por uma hélice de lanche em São Paulo, né? O outro, passageiro dá 5 tiros e mata motorista de ônibus no centro do Rio. Então, sempre assim, sempre notícias de violência e tal, que não acaba, né? Violência, impunidade, mais violência, eu já falei isso aqui várias vezes. Aí a gente mora aqui num país onde nem a polícia usa armas, né? Onde a gente não sofre esses problemas com a violência, não dessa natureza, né? Então eu espero que permaneça assim, né? Que pessoas boas continuem vindo para cá para fazer o intercâmbio e tal. Por que eu queria fazer essa comparação, que eu estava entrando ali no Globo.com para dar essa olhada? Porque, pô, eu tenho um amigo aqui que ele ama o Brasil, ele faz vídeos, coloca na internet, ele já foi no Brasil várias vezes e tal, eu já falei sobre isso. Ele tem o sonho, né, como o Pinóquio tem o sonho de se tornar um ser humano, ele tem o sonho de se tornar brasileiro. Então ele ama o povo brasileiro, a comunidade brasileira, ele tem um canal, ele dá aulas de inglês na internet gratuitamente. Então o cara perde o tempo dele fazendo vídeos, colocando filmes ali, ensinando as pessoas a falar inglês, e ele explica em português para facilitar a vida e tal. Então toda hora ele vai numa festinha, numa balada brasileira, não sei o que e tal. E aí quando chega lá, tu pode ir aqui, velho, tu pode ir em todas as baladas gringas que tu quiser. Não some carteira, não some celular, não some jaqueta, não some nada disso. Aí tu vai na Dices, o negócio tá lotado de brasileiro. Toda semana vocês podem acompanhar no Classificados Dublin ali, tem alguém procurando alguma coisa que foi roubada na terça-feira à noite na Dices. Um lugar que está infestado de brasileiros. Toda semana várias pessoas aparecem dizendo que roubou, que sumiu casaco, que sumiu bolsa, que sumiu não sei o que. Algumas semanas atrás, esse meu amigo que é inglês foi na festa brasileira aqui de quarta-feira, roubaram a jaqueta dele, além de ser uma jaqueta cara, ainda tinha 700 euros dentro da jaqueta.
ele estava ali fora conversando com umas meninas, fumando cigarro. Quando ele entrou, ele estava até fazendo uma entrevista para o canal dele. Quando ele entrou, foi procurar a jaqueta tinha sumido. Ontem à noite teve o show do Thiago Brava aqui, obviamente ele foi prestigiar, e aí umas meninas vieram conversar com ele, e ele estava ali fumando cigarro, a menina veio, sei lá, pediu um cigarro, puxou assunto e tal, e aí ele é inglês, mas como ele fala português, ao invés de ele responder em inglês, ele foi querer ser gentil e tal, e tentou falar com ela em português. E aí eles começaram a conversar, e quando ela pergunta, de onde você é? Ele fala, eu sou inglês. Como o português dele é muito bom, ela fala, você está mentindo para mim. Você é brasileiro e está fingindo com esse sotaque aí que você é inglês, que fala português. Ah, vai tomar no cu, não quero saber de brasileiro e tal. Falou um palavrão pro cara, né? E quando ele falou com ela em português, ela achou que ele fosse realmente brasileiro, não queria saber dele. Então estava ali brincando, abraçando, tirando foto e tal, enquanto ele estava falando com ela em inglês. Depois que ele falou com ela em português, ela desconfiou, achou que ele não era inglês, que ele era português, e aí mandou ele para aquele lugar e saiu de perto, foi embora com a amiga dela. Quando ele percebeu, o celular dele tinha sumido. Então, inacreditável, né, que a nossa comunidade venha para outro país e continuem com essas merdinhas desses golpinhos de roubar um celular aqui, de roubar um casaco ali, toda hora. Só quem acompanha aquele classificado de dados, eu não acompanho, mas o pessoal pega e me manda os posts. Olá, Amaral, olha aí, ó, mais uma vez, brasileiro roubando brasileiro. Semana passada o cara colocou um post lá que tinham roubado a jaqueta do Corinthians, velho. Roubaram a jaqueta do Corinthians do rapaz. Aí a moça colocou que tinham roubado o celular, a outra colocado a bolsa e tal. Então, pô, até quando os brasileiros que moram na Irlanda, num país que não tem problema com violência, vão ficar, sei lá, talvez eu esteja sendo até... tem pessoas que vão falar, pô, você está sendo leviano, como é que você sabe que foi brasileiro? Pô, mas é muita coincidência, né? Toda festa brasileira que você vai, aparece alguém reclamando que sumiu um casaco, uma jaqueta, um celular, uma bolsa, né? Pô, será que os gringos estão indo para as festas brasileiras para roubar os brasileiros? Estranho isso, você vai nas festas de gringo e as coisas não somem, né? Então, para finalizar, o mundo está virando, com esses negócios de redes sociais, assim, o mundo está virando um negócio estranho, assim, tá todo mundo com medo de falar o que pensa, de expor a sua opinião, com medo de ser julgado e tal. Mas eu acho que se você mora com um cara, né, e no dia ele saiu de casa para ir à noite na balada, e no dia seguinte de manhã ele aparece em casa com um telefone City Rate branco, né, que foi o telefone do nosso amigo que foi roubado, que custa aí 600 euros, né, ou se o cara saiu de casa para ir numa festa, e aí quando ele volta, ele chega com a jaqueta do Corinthians, ele chega com uma peça de roupa, com um celular, com uma bolsa que não pertencia a ele, é óbvio que os flatmates, que as pessoas que estão à volta dele ali, vão perceber, entendeu? Que o cara chegou em casa com alguma coisa diferente. Eu até falei pro Bali, ele até deu a ideia, não, vamos oferecer 1.000 euros, né, para quem perceber que o colega, o flatmate, não sei o que e tal, chegou em casa com um aparelho e tal, esse cara vai tentar vender esse aparelho para alguém, não sei o que, e, pô, de repente a gente oferece um dinheiro a mais do que o telefone vale por alguém que fizesse uma denúncia e tal. Eu falei, é muito difícil, porque tem um outro lado da moeda, que seria a questão do cagueta, né? De você estar denunciando o companheiro, o brasileiro. Então, tu fica numa situação muito difícil assim. Mas, porra, o pessoal tinha que ter consciência que roubar um celular, roubar uma carteira e tal, não vai mudar a vida de ninguém. Mas, por outro lado, não vai mudar a vida de ninguém positivamente. Porque ninguém vai ficar mais rico porque roubou um celular ou porque roubou uma jaqueta. Mas, por outro lado, muda a vida de muitos brasileiros negativamente. Que a gente passa a ser visto como um povo desgraçado, sabe? Que em vez de ir na festa para se divertir, vai lá para roubar os irmãos, sabe? Vai lá para roubar as pessoas e tal. Pô, isso é terrível, isso é terrível. Eu não concordo com isso. Eu já tive notícia uma vez de que o cara que estava num grupo de pessoas que estava conosco roubou a pint de uma pessoa
e eu fui lá na hora e falei, eu sou filho da puta, você vai devolver a pint lá onde você pegou, eu não aceito isso, perto de mim você não vai roubar nada de ninguém, seja uma pint, seja um celular, seja o diabo que for. Se eu tiver uma balada, se eu tiver em qualquer lugar e eu vir um brasileiro roubando alguma coisa de alguém, ele tá fudido, porque eu vou ser o primeiro a chamar a guarda, eu vou ser o primeiro a denunciar. Eu vou arrumar uma treta, o pessoal lá de onde eu morei, de onde eu fui criado, vai falar, pô, Amaral, não tá certo isso e tal. Mas é o seguinte, se cada brasileiro fizesse a sua parte, o Brasil não tava do jeito que tá aí. Essas pessoas que vão na balada roubar celular, que vão roubar jaqueta, que vão roubar a bolsa dos outros, só fazem isso porque roubaram a primeira vez e deu certo e ninguém falou nada. A partir do momento que alguém visse um filho da puta desse roubando as coisas dos outros e falasse, né, chegasse e denunciasse ele, chamasse a polícia, sei lá, ou pelo menos chegasse no cara e falasse, mano, tá errado com essa porra de volta lá, eu não aceito isso, isso não tava virando a bagunça que tá virando. Então, essa é a minha opinião. Eu sou um cara que tem opinião e eu sempre vou expor a minha opinião, eu fico nervoso, eu me exalto, eu falo palavrão, eu quero esclarecer que eu sou uma pessoa normal, né? Eu não sou um fantoche, eu não sou um boneco, eu não sou um político atrás do púlpito. Algumas pessoas andaram falando pra mim, pô, Amaral, volta e meia você fala palavrão, você se exalta nos seus vídeos, não sei o quê. Eu não posso, entendeu? Ver um monte de mazelas acontecendo no Brasil e achar que tá normal, sendo que essas mazelas não existem em outros países. E aí eu não posso chegar e ver pessoas que supostamente estão vindo para outro país para fazer um intercâmbio cultural, estarem aqui roubando as coisas dos outros, às vezes do seu próprio compatriota, e fazendo a gente passar vergonha, como se fosse todos, né, um povo desonesto. Eu não sou desonesto, eu trabalho pra caramba, eu pago minhas contas, eu faço a minha parte, eu jamais vou aceitar ser taxado como ladrão, como isso ou como aquilo. Apesar de aquela gorda desgraçada continuar aí, né, virei até meme, né, na internet, pegou a minha foto, colocou lá, deporta, o pessoal discutindo lá, umas pessoas sacaneando uns aos outros. Olha que bacana que é a vida aqui na Irlanda. O pessoal está sempre acompanhando aqueles classificados Dublin, o pessoal está sempre discutindo por qualquer coisa. A semana passada o assunto era a jaqueta do corintiano que foi roubado, depois o assunto se tornou o telefone da moça que foi roubado, depois, essa semana, como não teve nenhum bafafá, nenhum grande acontecimento, eu vi o pessoal ali brigando, esculachando ali uma moça que teria falado para outra, né, olha, você não conhece a parte não gentalha de Dublin, porque ela mora em Dublin 4. Aí, o fato dela ter falado que a outra não conhece a parte não gentalha, entraram no Facebook, descobriram que ela era do Acre, aí desceram ali, mas o Acre nem existe, não sei o que e tal. Essa maloqueira morava na favela, morava no barraco, lá no Acre, agora quer dar uma de rica, não sei o que o povo do Acre, que os no Nordeste, aí vira uma zona. Então, ela falar que o pessoal que não conhece Dublin 4 é uma gentalha, é um absurdo. Mas aquele bando de idiota, de desocupado, de sem ter o que fazer, que entra no Facebook e começa a xingar quem é do Norte ou do Nordeste ou quem é do Acre, aí tudo bem. Aí não tem problema, né? Para vocês verem como é que é a preocupação de quem mora aqui na Irlanda. Aí para finalizar, uma idiota coloca lá, olha, eu vi dois homens se beijando na Dices, será que a Dices é gay? Aí a outra coloca lá, então eu vi dois homens se beijando no Lua, será que o Lua é gay? Começa uma discussão sobre gays. Aí aquela gorda, né, depois eu sou gordo, então eu posso falar de gordo. Depois o pessoal fala, não, porque é bullying, tá bom. Então a gorda vai lá e pega uma foto minha e coloca lá, deporta no meio da discussão e coloca lá. Ela tirou uma fotinha assim de lado para poder só aparecer a metade do rosto, porque senão não caberia no computador, né, de tão magrinha que ela é. Não consegue entrar no ônibus de frente, tem que entrar de lado, né? Não tem foto dela com a família, diz ela que tem um namorado, um marido Irish, não sei o quê. Não tem nenhuma foto. Porque se ela é um tribufu gordo, horrível daquele jeito, imagina o sujeito que teve a coragem de levar para casa, né, irmão? Imagina o sujeito que teve coragem de levar um tribufu daquele para casa. Então ela não tem amigos, não tem ninguém, sofreu bullying a vida inteira, né, desde pequena na escola. Aí ela vai lá, faz um post do cara que está trabalhando, que está sempre em contato com a comunidade, a amiga dela trabalha numa escola da concorrência, hoje em dia eu descobri por que ela vive tentando me sacanear, ela pega a minha fotinha, como já fez outras vezes, e coloca lá, deporta, virei meme do Facebook. Muito obrigado, gordinha linda, maravilhosa, né? Você
tá me fazendo ficar cada vez mais famoso aí com os seus memes no Facebook. Toda vez que você vê qualquer tipo de problema, você tenta me envolver. Não sou homofóbico, não tenho nenhum tipo de preconceito, nem contra gordas, né? Inclusive, se você quiser ir lá no meu restaurante comer, paga R$3,30 lá, come à vontade e tal. Não tenho preconceito contra gordas, nem no restaurante, nem indo lá me dar um prejuízo, né? Aliás, tem umas gordinhas muito simpáticas e tal. Mas você, colega, preciso falar uma coisa pra você, ó. Eu também estou um pouquinho acima do peso e, infelizmente, o meu cardiologista falou que eu não posso comer gordura, meu colesterol está alto. Então, colega, sem chance. Você não tem a mínima chance.